Olá, meus queridos. Algumas coisas que quando a gente vai se tornando cada vez mais espiritual, a gente compreende, é que tudo nessa vida passa, tudo passa. Momentos ruins passam, momentos bons passam. O que fica é aquilo que nos tornamos ao experimentar determinadas circunstâncias. E como eu havia dito para vocês, eu passei um bom tempo dentro das igrejas, aprendi muita coisa maravilhosa, cresci muito espiritualmente e tive muitas experiências que eu fui deixando de lado por não perceber uma transformação na minha pessoa. E depois de tudo que aconteceu e eu saí, fui viver uma vida comum, fui viver mais livre, experimentar a vida com mais liberdade, porque agora eu estava pronto para viver a vida prestando mais atenção, porque eu agora tinha a voz universal me guiando. Então fiz amizades, frequentei bares, frequentei danceterias, boates, conheci muita gente, foi um tempo gostoso, divertido. Nesse tempo, onde eu estava me dedicando a trabalhar, a reestruturar a minha vida financeira, aconteceram muitas coisas interessantes também, em termos espirituais, mas uma delas marcou muito a minha caminhada. Nós tínhamos marcado um encontro, eu e a turma de jovens, num bar que estava inaugurando, num barzinho muito grande que estava inaugurando no nosso bairro. E deu umas 7 horas da noite, um dos amigos meus que trabalhavam comigo passou na minha casa, me chamou e nós descemos para o bar. E começamos a beber, bate-papo, aí vem umas amigas, aí a turma, eu sempre fui muito de estar envolvido com muita gente, muitas pessoas, e eu lembro que tinham umas 8 pessoas na mesa, quando a voz universal veio e abriu os meus olhos. E eu vi uma porção de energias escuras, negras, no teto do bar. E a voz universal me disse: hoje, coisas desagradáveis vão acontecer nesse bar. Enquanto você estiver aqui presente, você está segurando essas energias de agirem. Mas quando você sair, coisas desagradáveis vão acontecer. E passou, e eu olhei para os amigos meus e resolvi falar para eles. Olha, gente, talvez vocês estão me vendo aqui no bar e estão achando que eu vivo uma vida comum e tudo, mas eu contei rapidamente minha passagem pela igreja e que eu havia me tornado alguém que tinha contato com a voz universal, o Criador, o Deus vivo. Alguns riram, e eu, então tá. Aí eu disse, eu vou provar para vocês, e eu provei para eles, disse, olha, hoje eu estou aqui, e existe uma porção de energias negativas que estão querendo perturbar a diversão e a alegria de todo mundo aqui no bar. Mas enquanto eu estiver aqui, eles não poderão fazer nada. Mas quando eu for embora, vocês anotem e escrevam o que vai acontecer. E eu fiquei lá até 1h30 da manhã, e já cansado, eu falei para eles, olha, eu estou indo embora. E o papo continuou, lógico, né? O papo continuou. E a conversa vai, conversa vem, ri, pede bebida, pede comida. E muita diversão, um clima muito gostoso. Eram pessoas que eu aprendi a amar muito. Eram pessoas de uma companhia muito gostosa, sem nenhuma exigência, sem nenhuma cobrança de que eu tinha que ser santo, que eu tinha que ser especial, que eu não podia usar determinadas palavras, que eu não podia falar um palavrão, que eu não podia isso, não podia aquilo. Ali não, ali eu estava livre, eu podia ser eu, e estava muito gostoso. Era uma turma e foi um tempo curto, mas foi um tempo muito emocionante. Foram uns 2, 3 anos que eu passei com essa turma, foi um tempo inesquecível. E quando eu saí, eu fui para casa. Eu tinha bebido algumas cervejas, estava um pouco alto, mas nunca mais eu fiquei bêbado, sem controle, sem consciência. Eu sempre fui uma pessoa consciente depois disso. Apesar de beber, bebia com muita consciência e nunca com excesso. E dormi. E no outro dia, eu comecei a pensar no que eu tinha falado. Eu falei, nossa, será que eu estava tonto demais e falei coisa que não tinha nada a ver? E fiquei pensando nisso.
quando eram umas 11 horas, um dos meus amigos, esse amigo que trabalhava comigo, me ligou e me disse: Jones, você tem que ver a briga que teve ontem no bar. Quebraram as cadeiras, jogaram mesa para cima, mas acabou com o bar ontem. E aí eu lembrei do que a Voz Universal tinha me dito e falei para eles: eu não disse para vocês tomarem cuidado quando eu fosse embora. Daí em diante a turma começou a me olhar com um olhar diferente, como alguém que tinha um contato com o Criador, mas que também não tinha nenhuma diferença deles. Era uma pessoa comum, era uma pessoa como eles, vivia como eles, fazia como eles, mas tinha um contato com o Criador. Só depois de muitos anos é que eu descobri que esse estilo de vida inspirou esse amigo meu e eu vi que ele se tornou uma pessoa muito melhor. Então esse tempo foi passando e aconteceu um fenômeno muito interessante, que depois de um certo tempo, um ano mais ou menos, 1 ano e meio que eu estava fora da igreja, eu estava com a turma, já não me lembrava direito nem como é que era mais a vida fechada dentro de uma igreja com aqueles tipos de pensamentos e aquelas separações entre pessoas que têm Deus e que não têm. E eu lembro que nós estávamos no carnaval, na avenida do bairro onde eu morava, e eu ouvi a voz do Universal dizendo: desça lá embaixo, fora da bagunça, e você vai ver um grupo evangélico, eu quero que você aprenda algo. Eu falei: não, mas eu já saí dos meus... Não, vai lá. Eu falei: então vou obedecer. E obedeci e desci até a rua lá de baixo. Não deu nem 1 quilômetro. Só que o barulho do carnaval já estava bem longe, bem baixinho. Quando eu cheguei, estava tendo um encontro de evangélicos com palanque, com som alto, com músicas. E depois de muito tempo, e com a mente mais lavada do jeito de falar, do jeito de se comportar, da linguagem, dos tipos de pensamentos, sentimentos, eu passei a ouvir do lado de fora as mensagens, as maneiras como eles falavam, os tiques das palavras, como amém, misericórdia, glória a Deus. E eu, como eu estava fora, eu comecei a pensar: engraçado, eu nunca tinha visto dessa forma, mas eu do lado de fora, eu não sei o que significa glória a Deus mais. O que é isso que eles estão falando? Como é que alguém que está vivendo isso que eu estou vivendo agora, com mais clareza, com mais nitidez, como é que essas pessoas que nunca tiveram o que eu tive no meio evangélico vai compreender essa linguagem? E eu pensei: nunca. Ali foi um momento marcante e decisivo para que eu começasse a me preocupar como que alguém que não tivesse entrado pela igreja cristã, como que esse alguém poderia acessar a presença do Criador, ter um contato com o Deus e Pai de Jesus Cristo, com o Deus vivo dos evangélicos, como que essas pessoas que não tinham disposição para pertencer a uma igreja evangélica ou cristã, como que elas fariam para ter um contato com o Criador? E eu saí dali conversando com o Criador, dizendo: realmente, agora eu aprendi. Por isso que quando eu estava dentro da igreja, muita gente não escutava a mensagem que eu falava, porque ela estava travestida, a mensagem de contato e amor de Deus para com os homens estava travestida com uma religião. Naquele dia eu pensei: puxa, eu tinha que fazer algo nesse sentido. E não demorou muito, minha vida foi melhorando, eu acabei vendendo a casa que eu tinha e com o dinheiro eu montei um negócio e comecei a trabalhar nesse comércio, que era um comércio noturno. Era um trailer de sanduíches, onde eu trabalhei durante um bom tempo. E enquanto eu estava ali trabalhando, virava e mexia, alguém da antiga igreja, que me considerava ainda como um grande líder,
me chamava para orar, para reunir, e eu dizia, não quero saber mais de grupo, não quero mais saber. E foi uns 8 meses assim, e esse grupo foi insistindo. E como eu já estava perdendo a graça com os fins de semana com a turma, com as farras, eu queria dar mais sentido à minha vida, eu decidi ouvir. E um dia, 3 mulheres apareceram para conversar comigo no meu trailer, enquanto não estava tendo movimento, e eu decidi dar atenção a elas. E elas pediram, não, Júnior, nós não vamos montar um grupo, nós não vamos fazer igreja, nós vamos reunir para conversar sobre a Bíblia do jeito que você conhece, sobre espiritualidade. Eu falei, nó. E aí lembrei daquela experiência que eu tive, que era preciso uma nova linguagem, era preciso tirar aquela roupagem religiosa, que muitas das vezes afastam as pessoas do Criador, porque põe o Criador ligado a usos, costumes, maneirismos, vocabulários, coisas que eu sei que Deus não tem. Deus não tem um grupo seletivo onde Ele possa dizer, este é o meu povo, não mais. Deus tem um mapa, vamos assim dizer. Deus tem um figurino onde todo mundo tem que se encaixar para ter contato com Ele. Mas isso não quer dizer nenhuma religião, nenhuma crença e nem nada. Mas existem algumas coisas básicas que eu fui aprendendo que são necessárias. A primeira delas é que ter convicção que Deus existe. Principalmente quando olhamos para a natureza e vemos a diversidade de plantas, a diversidade de animais. Quando olhamos para uma folha e vemos o que acontece dentro dela no fenômeno da fotossíntese, quando as moléculas, as células trabalham, quando olhamos para o micromundo celular do corpo humano e enlouquecemos de ver tanta organização e tanto trabalho inteligente e que promove vida e equilíbrio. Olha, gente, vida e equilíbrio. E eu comecei a pensar, talvez, reunindo com esse grupo, eu possa passar essas novas informações. E uma pessoa que gostava muito dos nossos encontros antigamente, eu disse para elas, eu só vou reunir se não for com pessoas que pertencem àquela igreja antiga. Vocês 3 que estão aqui conversando aqui comigo hoje, estão frequentando alguma igreja? Elas disseram, não. Então tá bom. Ah, mas tem uma amiga nossa que também não está frequentando e que quer que comece as reuniões na casa dela. O nome dela era Ruth. E nós começamos os encontros na casa dela, todas as quartas-feiras e todos os domingos pela manhã. E foram momentos bacanas demais, onde eu comecei a falar de 4 pilares da espiritualidade sadia: amor, vida, liberdade e pão. E eu quero falar sobre esses 4 elementos no próximo episódio.